mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez aquela história. A gente mora junto, mas estamos separados. E normalmente já julgamos as pessoas como enrolados. Mas você sabia que juridicamente existe esse tipo de separação? Sabia que existe várias formas de encerrar um relacionamento? Vem comigo pra gente tratar mais a fundo esse tema. Olá pessoal, meu nome é Aline Soares e esse é o canal Informando Direito. A separação de fato, também conhecida como separação de corpos, acontece quando o casal deixa de dividir a vida juntos. Não possuem mais os mesmos desejos, acontece até mesmo de morarem sob o mesmo teto, mas dormindo em quartos separados e cada um seguindo a sua vida como se solteiros fossem. Para que a separação de fato tenha efeitos no meio jurídico, precisa cumprir algumas condições. Primeira, tem que existir um casamento válido, ou seja, em algum momento essas pessoas se casaram, fizeram todo aquele procedimento que está por trás de um casamento ou de uma união estável e tem uma certidão de casamento ou uma certidão de reconhecimento de união estável. Isso dá validade ao casamento ou à união estável. Os dois têm que manifestar o desejo de romper de vez a relação matrimonial. Ou seja, você segue o seu caminho e eu sigo o meu, é melhor para nós dois. A separação de fato ou de corpos tem que ser contínua. Ou seja, estou separada, ele tá no canto dele e eu tô no meu. Não é um tempinho que a gente se separa, volta de novo, separa e volta de novo. Tem que ser constante. Separou e ponto final. Notoriedade da separação de fato quer dizer... Quer dizer o seguinte, todo mundo tem que saber que vocês estão separados. Ou seja, isso tem que ser notório. Todo mundo perceber que de fato não estão mais juntos. Mas Aline, quais são os impactos jurídicos nisso? Por lei, você e sua esposa permanecem casados porque ainda não formalizaram a separação da união que há entre vocês. A separação de corpos ou separação de fato põe fim aos deveres conjugais, como por exemplo, o de morar sob o mesmo teto e a fidelidade. Mas você ainda terá o estado civil de casado. E como fica a partilha de bens nessa situação? A separação judicial põe fim ao regime de bens. Nesses casos, é necessário que se prove ao juiz a data exata que aconteceu a separação de fato ou a separação de corpos. Essa data marcará o fim do regime de bens. Ou seja, dali em diante, qualquer bem que tenha sido adquirido por esforço individual de uma das partes não fará parte da divisão de bens. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Você e sua esposa foram casados em um regime de comunhão parcial de bens e que se separaram de fato em maio de 2020. Porém, em agosto de 2021, você adquiriu um imóvel e a sua esposa pretende que ele seja dividido entre vocês dois, uma vez que ainda não tinham se divorciado. Se você provar que quando comprou o imóvel a separação de fato já existia, não terá que dividir esse imóvel. Mas se não comprovar, o imóvel provavelmente será dividido. E existem dois tipos de separação judicial. A separação judicial amigável. A separação judicial amigável acontece quando os dois, de forma amigável, chegam à conclusão de que é melhor mesmo se separarem e de forma tranquila resolvem todo o problema. A separação judicial litigiosa. Essa acontece quando apenas uma das partes querem a separação e a outra não. Aqui não há acordo entre os dois. Um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. Aqui não há acordo e não há consenso. Então, é necessário que uma terceira pessoa, ou seja, um juiz, ajude os dois a resolverem o problema. Assim, a separação judicial tem como uma das principais funções o fim da relação matrimonial e a garantia de todos os direitos dos cônjuges. O divórcio também põe fim às relações matrimoniais e é a última etapa do término da união entre você e a sua esposa. Existem também dois tipos de divórcio. O divórcio consensual, ou seja, o amigável. O divórcio consensual ou amigável funciona da
mesma forma que a separação amigável. Os dois, de comum acordo, separam de forma tranquila todas as pendências que surgirem durante a separação. E o divórcio litigioso funciona também da mesma forma que a separação litigiosa. Aqui os dois não entram em acordo, aqui provavelmente apenas um quer o divórcio e o outro não quer, situação que acontece muito, e é necessário também que um juiz aqui ajude os dois a resolverem os problemas. O que eu vou falar agora serve tanto para a separação amigável e o divórcio consensual, o amigável. Se o casal tiver filhos menores de idade, de todo jeito terão que partir para a via judicial, ou seja, terão que montar todo aquele processo, contratar um advogado, fazer audiências e fazer um acordo, seja para pensão, dividir os bens e a guarda da criança, porque o Ministério Público deve, nesses casos, fazer parte do processo, porque ele é responsável para garantir que todos os direitos dessa criança sejam obedecidos. E caso não possuem filhos menores de idade, podem resolver essa situação em um cartório. Porém, se no divórcio amigável e na separação amigável vocês tiverem filhos menores, mas estão de acordo, também precisa seguir a via judicial por causa do Ministério Público. Se acontecer a separação amigável e o divórcio amigável e não tiverem filhos menores de idade, não precisa partir para a via judicial. Essa separação e esse divórcio pode ser feito em um cartório, mas é necessária a presença de um advogado. No caso da separação litigiosa e o divórcio litigioso e com filhos menores, a intervenção do Ministério Público aqui se torna mais presente ainda, porque ele irá analisar se essa criança não está sendo objeto de trocas de alfinetadas diante de uma relação mal resolvida entre os pais, porque ele sempre vai priorizar os interesses dessa criança. Se vai fazer bem para a mãe ou para o pai, não importa. O que interessa é a criança. Uma das principais coisas que o Ministério Público irá avaliar é se não está acontecendo a alienação parental. Para quem não sabe o que é alienação parental, eu vou deixar o link aqui em cima para assistirem depois. No caso de uma união estável, apesar de ser uma relação juridicamente mais simples do que um casamento, ela também precisa de uma formalização de seu término, caso tenha sido feita uma escritura pública de união. A escritura pública de dissolução de uma união estável é uma formalidade que serve para preservar o casal e dar mais segurança jurídica, comprovando diante de outras pessoas o fim da sua relação. Aqui funciona da mesma forma a questão dos filhos menores. Se tiver, vai ser judicial. Se não tiver, pode ser no cartório também. Finalizado qualquer um desses procedimentos de separação ou divórcio, será feita uma escritura de separação ou divórcio e deve ser levado ao cartório de registro onde foi feito o casamento ou registrado a união estável para que seja feita a verbação do fim daquela união. Outra forma de se colocar fim em um casamento ou em uma união estável é o falecimento de um dos parceiros. O estado civil aqui muda, não será divorciado ou divorciada, mas sim viúvo ou viúva. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar dúvidas, sugestões de temas para os próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Que é um arranhão pra quem já tá fudido. Todo já... Meu Deus. Calma, filho. Calma. É o Gabriel. Você já assistiu o filme? Maligno? É o Gabriel. Pra quem não sabe o que é alienação parental, eu vou deixar um link aqui e pra... Tá bom. Pra quem não... Uma das principais coisas que o Ministério Público... Uma das principais coisas que o Ministério Público... Que porra? Calma aí. Pera aí.